E aí, meu povo, tudo certo? Então, bora aprender, né? Vamos para mais uma aula. E a gente vai dar continuidade no setor B, certo? Setor B. Por quê? O setor A, eu queria ter voltado para o setor A, mas ele tem o assunto do setor A próximo, ele é extremamente importante. Eu posso, sim, dizer, sem medo de errar, que é o mais importante do primeiro ano e, quiçá, do ensino médio. Então, eu quero muito, assim, espero com a graça de Deus que seja presencial, que eu possa dar esse assunto, tá? Então, o que acontece? A gente falou sobre polígonos, não foi isso? Polígonos no geral, o que é um polígono regular, quais são os elementos de um polígono. Eu vou trazer polígonos importantes, que possuem 4 lados. São os quadriláteros, mas não são quaisquer quadriláteros. O português hoje está assim, ó, lindo. Quadriláteros notáveis. O que significa notável? Eu acho que todo mundo sabe. Quem não sabe aí, ó, você é uma pessoa notável. Obviamente. O que significa isso? Importante. Então são quadriláteros importantes. Aqui eu trouxe 4, mas tem mais um, que fé em Deus vai dar tempo da gente fazer no vídeo rapidozinho. Terminando aqui eu apago e coloco o outro pra gente aprender. Certo? Coisas importantes de quadrilátero. O mais importante, isso aí, tem 4 lados. Só 4 lados? Não, 4 ângulos. E qual é outra coisa assim, bem importante? Tem 2 diagonais, certo? O que são diagonais? É um segmento de reta que liga 2 pontos que não são consecutivos, tá? Que bagaceira é essa? Vamos, antes de entender o que é um quadrado, quais são as suas características, o que é uma diagonal? É um segmento que pega desse ponto aqui a esse ponto aqui. Eles não são consecutivos. Consecutivos, ó, estão no mesmo lado, que vem um atrás do outro. Que nem 1, 2, 3, são números consecutivos. Mesma coisa, são pontos consecutivos. Esse ponto é consecutivo desse, porém esse não é consecutivo desse. Então, quando eu ligo, eu formo uma diagonal. Então, todo quadrilátero tem 2 diagonais. Beleza. Então, aqui, vamos lá para o quadrado. Característica mais importante, mais simples do quadrado, tem 4 lados iguais. Muito simples, mas é importante. Outra coisa, os 4 ângulos também são iguais. Significa que cada um é de 90, todos dão 360. A gente aprendeu na outra aula que figuras de 3 lados, quantos ângulos, a soma dos ângulos dá quanto? De 4 lados, e de mais do que 4 a gente aprendeu a formulazinha. Então aqui nós temos 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Isso aqui é extremamente importante. Vocês sabem que para a gente mostrar no desenho, né, que tem lados iguais, a gente coloca um tracinho, 2 tracinhos, vai depender muito do livro. Então significa que os 4 lados são iguais. Então, outra coisa que é muito importante, os lados opostos são iguais. Óbvio, mas a gente vai entender que essa característica aqui é importante quando a gente aprender outras figuras aqui, certo? Sendo que aqui eu vou trazer uma outra coisa que é muito importante, mas que não se trabalha tanto quando a gente estuda quadriláteros, ou quadrado, né, nesse caso específico, que são os diagonais. Vocês percebem, como eu já disse, que eu, a parte desenhística, não sou das melhores, mas vai dar certo. O que significa? O que eu vou querer dizer com isso agora? Se eu traçar as 2 diagonais que eu falei no iniciozinho, ó, vou traçar aqui e vou traçar a outra. Então, o que acontece? Nisso aqui, olha, eu não coloquei, pode observar que nos 2 aqui eu coloquei observação, como tem mais de uma, eu resolvi colocar aqui para mais me inscrever. Sendo que aqui são mais simples, dá para vocês fazerem uma observação vocês mesmos aí no caderno de vocês. As 2 diagonais, elas se encontram no ponto médio. O que significa isso? Quando elas se encontram aqui, ó, dividem os lados, a diagonal em 2 partes iguais. Então, ó, pausa aí e já escreve. As diagonais de um quadrado se encontram no ponto médio, ou seja, divide o lado em 2 partes iguais. Mas não só isso, elas formam um ângulo reto. Um não, né? 4. Mas elas são perpendiculares, que é a maneira de se falar, certo? Então, as 2 diagonais, quando elas se encontram, é porque, claro, a gente está acostumado reto ser assim ou assim. Mas se a gente virar, a gente vê que vai dar uma cruzinha, certo? Então, formam 4 ângulos retos, elas se encontram dessa maneira, ok? Então, vamos partir para o retângulo. A gente não pode nem perder tempo aqui. Retângulo. É uma figura que também tem 4 ângulos retos, que nem
estão aqui, ó, lindos e plenos. Porém, qual a diferença, eu ia dizer dificuldade, ó, qual a diferença entre retângulo e quadrado? No quadrado, como eu falei, os lados opostos são iguais. Aqui também. Então, a principal característica de um retângulo, lados opostos iguais, porém, não são todos congruentes. Então, lados opostos iguais, ó, esse lado que é oposto a esse, são iguais. Esse lado aqui que é oposto a esse também são iguais. Porém, não tem a mesma medida, ok? Então, essa é a característica aí de um retângulo, tá, professora? Eu já sei. Então, vamos para uma coisinha nova. As diagonais. Vou tentar fazer aqui, certo? Então, ó, as diagonais, aqui, ó, deles dois também se encontram no ponto médio. Mesma coisa daqui. No desenho que eu fiz não parece muito, né? Porque, como eu disse, não é meu forte. Sendo que aqui só se encontram no ponto médio. Não é um ângulo reto, não formam 4 ângulos retos. Aqui não, formam 2 ângulos obtusos e 2 agudos. Ok? Relembrando que aqui é ângulo agudo, menor que 90. Obtuso, maior que 90. Ó. Esses dois aqui são obtusos e esses dois aqui são agudos. Quanto vale cada um? A questão vai depender muito da questão, vai depender muito do retângulo. Ok? Então, facílimo, nada mais do que fácil essa parte. Então, coisas importantes, o encontro das diagonais desses quadriláteros, quase que não sai. Paralelogramo. Agora, mais do que importante, o nome já ajuda, galera. O que significa paralelogramo? São lados opostos paralelos. Tá, professora, aqui os lados opostos são paralelos. O que significa paralelos? Que podem crescer infinitamente para cima, para baixo, para os lados, não vão se encontrar. Aqui, ó, as duas. Se eu crescer para cima e para baixo, não vão se encontrar. Agora aqui, ó, são paralelas? Óbvio que não. Se isso aqui crescer, ó, vão se encontrar, então não são paralelas. Então, paralelogramo, lados opostos, paralelos. É a definição. Tá, um quadrado é um paralelogramo? Sim, inclusive no livro de vocês vai ter uma questão. Ah, um quadrado é um retângulo é um quadrado, isso aqui, tudo isso, certo? Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Um quadrado é um paralelogramo? Sim, ó, os lados opostos são paralelos. Um retângulo é um paralelogramo? Sim, ó, lados opostos paralelos. Outra coisa, antes de a gente terminar aqui o paralelogramo. Um quadrado é um retângulo? Sim. Por quê? Qual é a definição que eu disse de retângulo? Lados opostos iguais, certo? E 4 ângulos retos. Aqui, ó. Lados opostos são iguais? Sim. Tem 4 ângulos retos? Sim. Então, um quadrado é um retângulo? Sim. Mas um retângulo é um quadrado? Não. Por que um retângulo não é um quadrado? Porque não possui os 4 lados iguais. Fácil. Então, vamos voltar para o paralelogramo. Lados opostos são iguais, são paralelos e iguais. Obviamente, dá para se ver. E agora sim, eu vou trazer 2 características imensamente importantes. A primeira delas, os ângulos. Ó, os ângulos opostos são iguais. Ângulos opostos iguais. Então, se aqui eu chamar de, sei lá, X, não vou chamar de X não, vou chamar de letra grega. Se aqui for alfa, aqui é alfa. Por exemplo, se aqui for 30, aqui vai ser 30, certo? E, obviamente, aqui, ó, se aqui for beta, aqui vai ser beta. Então, essa é a primeira característica. Ângulos opostos iguais. E a outra é a diagonal, tá certo? Mas, gente, observe que um paralelogramo é como se fosse um retângulo troncho, inclinado. Como é que se encontram as diagonais de um retângulo? Se encontram no ponto médio. Significa que essa daqui vai ser igual a essa e essa vai ser igual a essa. Aqui é a mesma característica. Então, ó, diagonais. Eu só não vou desenhar para não ficar estranho. Diagonais se encontram no ponto, ó, vou colocar assim, no ponto médio, certo? Para vocês já entenderem o que eu estou querendo dizer, para a gente reduzir tempo aqui. Então, significa isso.
Significa que elas vão se encontrar. Eu não vou desenhar para ficar estranho, ficar feio, desorganizado. Então é isso. Principal característica de um paralelogramo: lados opostos, paralelos. Outra característica, eu estou colocando aqui novas características, tá? Ângulos opostos são iguais, certo? Então, se aqui for alfa, aqui é alfa, se aqui for beta, aqui é beta. E as diagonais se encontram no ponto médio, mas não formam um ângulo de 90 graus. Ok, vamos para o losango. Losango é a famosa pipa, né? Quando a gente aprendia, quando era mais pequenininho, né? Depois ele mais pequeno. O português que estava bom agora ficou ótimo. Então, losango. O que é um losango? É uma figura. Agora, aqui sempre é uma confusão. O que é um losango? Voltando. É uma figura que tem 4 lados iguais. 4 lados iguais. Porém, os ângulos não são necessariamente 90 graus. Professora, quadrado, ele é um losango? Sim, certo? Todos os lados são iguais. Todos os lados são iguais. Coloque isso na cabeça de vocês. O que significa isso? Aqui é igual, aqui que é igual, aqui que é igual, aqui. Porém, se ele for um quadradinho, ok. Ele pode ser assim, ó, uma pipazinha maiorzinha. Posso aumentar, posso diminuir? Posso. E quais são as características de a questão das diagonais de um losango? Essas aqui são importantes, certo? Aqui, ó, as diagonais. Observe uma coisa também. O losango é um paralelogramo? Sim. Na verdade, minha gente, ó, todos esses aqui são paralelogramos. Então, ó, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse. Ok? Também está valendo. Então, as diagonais. Vamos traçar as diagonais. Nesse caso, as diagonais também se encontram no ponto médio e também formam 4 ângulos retos como um quadrado. Tá certo? Essa é a principal característica. E a segunda característica, eu vou tentar escrever depois. Esses ângulos aqui, eles dividem ao meio, ó. Aqui e aqui. Aqui, ó, aqui é alfa, então aqui também vai ser alfa. Como o oposto é igual, porque ele é um paralelogramo, aqui também vai ser alfa, aqui também vai ser alfa. Aqui, ó, se aqui for beta, aqui vai ser beta. Se aqui for beta, aqui vai ser beta. Eu sei que o desenho para vocês aí talvez não fique tão bom, mas tenta olhar no livro, que está obviamente melhor desenhado que o meu, mas dá para entender. Vamos lá mais uma vez. Losangos, 4 lados são iguais, se encontram, as diagonais se encontram no ponto médio e formam uma cruz, ou seja, formam 4 ângulos retos. E na diagonal, os 2 ângulos que a diagonal divide são iguais, tá certo? Então, vou colocar aqui algumas coisinhas mais importantes para vocês, certo? Ó, divide, vou colocar assim. As diagonais dividem os ângulos pela metade, ou em 2 partes iguais. Em 2 partes iguais. E possui 4 lados iguais. São as características mais importantes, certo? Então, dá uma pausazinha aí e termina para copiar isso aqui, ó. E, gente, ó, mais detalhado que isso, impossível. Tem no livro de vocês, mas eu sei que a maioria tem dificuldade de ver no livro, né, de estudar pelo livro. Então, dá uma pausazinha, dá um print aí, ó, no quadro de vocês. No quadro não, né? Aí na tela de vocês, do quadro. E a gente volta só uma, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho, eu sei que vocês já printaram mesmo. E eu vou tentar fazer rápido para não precisar editar esse vídeo, porque é horrível, ainda não tenho esse dom. E eu vou colocar aqui nesse espaço pra gente não perder mais tempo. Por último, eu acho assim que tem pessoas aí que já estão ligadas, que é o trapézio. Não vou nem falar o nome, não vou nem escrever o nome, na verdade. É só você colocar aí o quinto, que é o trapézio. Eu até fiquei orgulhosa do meu desenho. Vamos lá. Esse é o mais diferentão, porque esse é o único que não é paralelogramo. O único que não é um paralelogramo. Por quê? Esse aqui que é paralelo a esse são,
já falei que era paralelo, né? Esses dois que são opostos são paralelos. Se eles crescerem, eles não vão se encontrar. Porém, esses dois lados aqui não são. Então, ó, cresceu, se encontrou. Então, é o único que não é um paralelogramo. Você pode até colocar aí. O único que não é paralelogramo. Características imensamente importantes são, ó, os ângulos. Vou colocar aqui alfa e vou colocar aqui beta. O que acontece? Os ângulos das duas bases, lembra aí das bases? Base maior, base menor. Lembra aí da formulazinha da área, né? Quando vou, agora não é nem hora da gente lembrar. Mas, ó, base maior, base menor. Os ângulos das bases são iguais, tá? Então, ó, aqui e aqui. Deixa eu ver se no livro de vocês está melhor. Não, tá bom sim. Vamos lá. O que acontece com a principal característica? Em um lado só, em um lado nas transversais, certo? Que não são as bases, os ângulos formam 180. Ou seja, alfa mais beta é 180. Principal característica de um trapézio. O que é um trapézio? É uma figura de 4 lados que possui apenas um par de lados paralelos. Todas as outras figuras, quadrado, retângulo, possuem 2 pares. As assim, ou as tronchinhas. Porém, essa não, só possui um par. Esse par aqui, esse outro par aqui não. Tá? Então, ó, esses dois ângulos aqui formam 180? Não. Qual é a única característica? São iguais. Os das duas bases. Pode ser aqui e pode ser aqui. São iguais. E dos lados que não são as bases, formam 180 os dois juntos. Principal característica. Já colocou aí? Parou? Então, vamos só alguns nomezinhos importantes que tem dos trapézios. A gente tem trapézio assim, ó, que é um trapézio retângulo, porque, ó, tem esses dois ângulos retos aqui. Então, esse é o retângulo. Temos, esse já vou deixar aqui, ó, que tem 2 lados iguais. Esse é chamado de isósceles. Lembra muito o triângulo. Isósceles. E o último, que é o escaleno, que ele é todo diferente, ó. Esse lado vai ser menor, esse vai ser maior. Eu não vou desenhar, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas é fácil de observar, tá? Então vocês vão lá, olhem no livro de vocês o desenho do escaleno para vocês verem como é que fica, certo? Tudo certo? Deu para aprender? Então, no plural eu vou explicar direitinho o que é para vocês fazerem. Mas essa é a nossa aula. E boas férias, aproveitem essas 3 semanas. Espero que a gente volte já presencial. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.